A paz, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, espero que todos estejam na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa reflexão nossa, eu gostaria de começar com uma pergunta, sábado, dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, lembra o quê? O que é dia 31 de outubro para a igreja evangélica, a igreja protestante no mundo, no Brasil e no mundo? Então, 31 de outubro é o aniversário da Reforma Protestante, que começou com Martim Lutero, mas lógico, um pouco antes de Martim Lutero, chamados os pré-reformados. Eles já tinham, na realidade naquela época já tinha uma chama acesa em muitos corações, a gente vai ver um pouco mais à frente. A base para a reforma protestante de 1517 na Alemanha foi a leitura que Martinho Lutero fez da carta de Paulo aos Romanos, principalmente a frase do capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela sua fé. E a leitura de Romanos trouxe para Lutero uma chama, acendeu no seu coração uma interpretação do que Paulo disse. É lógico, Martim não inventou, Martim Lutero só trouxe para a reforma o que Paulo já falava. E aí chegaram a essa conclusão do chamado os 5 solas, que é sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, soli Deo gloria, ou somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, glória somente a Deus. Então, no dia 31 de outubro foi marcado a data da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, onde tudo começou. A gente fala tudo começou historicamente, mas é lógico, já havia no coração de muitos da época, mesmo antes de Martinho Lutero, uma chama pela mudança, uma chama pelo renovo. E isso aconteceu, nós vamos mostrar um pouco mais à frente. Então, o que é a reforma protestante para nós evangélicos? Nós somos da teologia reformada. O nosso entendimento de teologia precisa ser uma teologia reformada. Há alguns que dizem que os pentecostais não são da teologia reformada, que o neopentecostal também não, os neopentecostais não são da teologia reformada, mas na realidade todos nós viemos dessa teologia. A grande questão é ponto de vista e interpretação. Mas uma coisa que acontece com a teologia reformada é que a pregação ela precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da mensagem evangélica protestante. A graça, a fé, Cristo, as Escrituras, e no final toda a glória tem que ser para Deus. A pregação expositiva das Escrituras é que nos sustenta na palavra. Nós estamos aqui e hoje o Brasil tem praticamente 1/3 são evangélicos, protestantes, mas se não fosse esta raiz do protestantismo nas igrejas históricas que trouxe os outros movimentos, se não fosse essa raiz de só a graça, somente a fé, somente Cristo, as Escrituras, não teria fôlego, não teria sustentação.
Embora depois venha a teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda, a teologia do triunfalismo, que é a igreja triunfar um reino aqui na terra, construir um terreno e viver aqui num reino estabelecido politicamente, economicamente, dominado pela igreja. Não é bem assim. É lógico que o surgimento dessas teologias, dessas teorias, veio dentro da igreja cristã, dentro da igreja protestante. Um anseio de buscar algo para viver o aqui e agora e ter uma eternidade aqui na terra. Isso não é o princípio da teologia reformada. Teologia reformada, Cristo é o centro. Teologia reformada, as Escrituras é o centro. E aí, eu quero passar com vocês um pouco da história para comentar mais um pouco sobre a importância da teologia reformada, da fé reformada para nós como evangélicos nos dias de hoje. Então, Martinho Lutero, ele leu as Escrituras de forma mais profunda, buscando mais os originais do Novo Testamento, no caso do hebraico, e o Novo Testamento o grego e o Velho Testamento o hebraico. Nessa leitura profunda que Lutero começou a fazer, também lá no seu profundo começou a surgir chamas de revoltas contra as indulgências, o ensinamento da Igreja Católica. O que contribuiu para esta reforma, ajudou nessa reforma, por exemplo, as mudanças geográficas, o chamado a era das grandes navegações, né, que a superpotência como Portugal e Espanha na época foram os países que tiveram grandes embarcações, por isso os descobrimentos do Brasil, encontrar o Brasil, como dizem alguns historiadores, surgiu nessa época exatamente por causa dessas navegações. Então, as navegações contribuíram muito para isso. Depois veio uma mudança geopolítica, a mudança que surge, o chamado nações e estados. Nações e estados que surgiram na Europa, fortaleceu muito politicamente os países que aderiram à reforma, como a Inglaterra e a França. Essa independência, esses nações-estado fortaleceu então muito a ideia da reforma. Depois veio as mudanças intelectuais, as grandes transformações intelectuais, como o humanismo, né, o chamado iluminismo, mas houve também no meio desse iluminismo um forte desejo de conhecer mais, buscar nas Escrituras, além do que a igreja estava ensinando, além do que a Igreja Católica dominava. Então foram na busca do conhecimento, de aprofundar-se na palavra de Deus, é que veio essa estrutura sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura e soli Deo glória. Só a Deus a glória. Então, esse conjunto de informação veio exatamente com esse anseio intelectual de buscar na palavra um conhecimento mais apurado do que realmente Paulo diz. Por que chegou a esse ponto? Chegou a essa conclusão? Porque começaram a buscar uma leitura bíblica no ponto de vista cristão, ou seja, uma leitura bíblica cristocêntrica. E aí houve também as mudanças religiosas que jogou por terra o autoritarismo da Igreja Católica, da Igreja Católica Romana, se tornou insustentável. O catolicismo não satisfazia mais o anseio, a busca das pessoas. O catolicismo não conseguia mais dar respostas para a fé cristã. A fé estava fundada em indulgências
e práticas em busca da salvação por si mesmo, pelos seus esforços. Então, quando Romanos 1,17 fica latente no coração de Lutero e começa a se espalhar por toda a Europa. Então, a reforma aconteceu na Alemanha, mas aí logo ela se espalhou para os países da Inglaterra, da Suíça, da França, Escócia e etc. E a partir de então, a Igreja Católica começa a perseguir, né, os reformadores. Antes de Lutero mesmo, nós temos os valdenses, né, que é o chamado Pedro Valdo, na Itália. Ele começou a ler o Novo Testamento já com esse olhar de Cristo, quando Jesus fala em Mateus, no capítulo 19, verso 21, que se queres ser perfeito, ali a mensagem do mancebo rico, se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás tesouro no céu. Então Valdo começou a pregar um evangelho do desapego. Embora ele era comerciante, era um homem bem sucedido, mas ele abandona tudo e começa a pregar o evangelho do desapego. Então estava tudo contra o princípio da Igreja Católica, que as pessoas tinham que trabalhar muito e ter muitos bens, até porque para dividir com a Igreja Católica, as pessoas não eram dono de nada, não era dono de terras, não era dono de gado, tudo pertencia à Igreja Católica. O cidadão era um cidadão que pertencia, era um patrimônio da Igreja Católica. Isso aí, então, desagradou já os valdenses, já no século XIV, já com John Wycliffe na Inglaterra, já estava incendiando o coração. John Hus já estava incendiando o seu coração já no século XV. A reforma protestante é do século XVI, mas as coisas estavam começando já no século XIV, no século XV. Então Lutero fixou as 95 teses nas portas da igreja, um castelo chamado Castelo de Wittenberg, e em 31 de outubro de 1517, aí começa então a data da Reforma Protestante. Como eu disse lá, era um grande número de pessoas que iam para Wittenberg, na Alemanha, para ouvir as mensagens, pregações, e inclusive era finado, né? Era véspera de finado, as pessoas estavam chegando na cidade para as comemorações e rezar pelos mortos. E exatamente quando John Tetzel estava pregando que as pessoas deveriam colocar moedas, Tetzel era um alemão católico, frade dominicano e pregador eloquente. E a Igreja Católica usa exatamente esse grande inquisidor das heresias, exatamente para falar sobre as indulgências. E ele pregava: assim que o dinheiro de vocês caírem no fundo do cofre da igreja, a alma do seu familiar, do seu parente que está no purgatório vai sair na hora que o dinheiro cair. E as pessoas faziam isso, queridos. A Reforma Protestante veio trazer luz, veio abrir os olhos, porque é o que a palavra de Deus faz. Ninguém que conhece a Bíblia Sagrada fica na escuridão, permanece na caverna. Queridos, quem conhece a palavra sai para a luz, sai para fora, está disposto a enfrentar as suas sombras, disposto a enfrentar qualquer coisa, e depois que sai da caverna, que sai para a luz, não quer mais voltar para a caverna. Então Martinho Lutero e outros pré-reformadores saíram da caverna, saíram do escuro,
não tinham mais medo daquelas sombras da caverna e agora eles partem para fora. E as Escrituras, então, traz para eles o sustento para manter esta reforma, e Lutero foi até o fim. Muitos deles morreram. John Hus, por exemplo, foi queimado em uma fogueira por causa da fé, por causa da salvação pela graça e contra as indulgências da Igreja Católica. O que aconteceu mais tarde? Como eu disse, já havia como se diz, uma luz no coração de Zwinglio. João Calvino, depois, mais tarde, João Calvino. Não foi só Lutero. A reforma protestante, querido, teve todo um pano de fundo. Lutero só teve coragem. Então ele lutou contra a nobreza, ele enfrentou a Igreja Católica para falar sobre justificação pela fé, pela graça. Ninguém é salvo pelas obras, é salvo pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E Martim Lutero também foi contra o Papa, que o Papa não era mais infalível. O único infalível é a palavra e as Escrituras, isso é infalível. E Martim Lutero também afrontou a igreja com o chamado sacerdócio universal, que todo crente pode se chegar a Deus através do trono, através da graça, pode chegar ao trono da graça. O nome já é trono da graça, lugar que não merecemos estar e podemos estar por causa da graça. E está pela fé e por causa de Cristo, e o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário nos deu essa possibilidade. Então, a reforma protestante veio marcar a nossa vida, a nossa história, veio marcar a sua história, a história da nossa igreja. Eu, como pastor assembleiano, me recuso a dedicar tempos e hora a outro ensino e outra ministração que não seja a exposição da Escritura. E procuro, como pregador da palavra de Deus, expor a palavra, a mensagem, a pregação da reforma protestante é uma pregação expositiva, onde expõe o texto, lê o texto, explica o texto e aplicar o texto. Sem esta estrutura, a Bíblia tem sido usada como livro de autoajuda, como criação de outras teologias, mas precisa passar pelo grifo de Cristo, o Evangelho de Cristo. Todo o Velho Testamento e toda a pregação precisa passar pelo grifo de Cristo, pelo olhar de Cristo. E a nossa fé, ela só é sustentada pela palavra. Por mais que uma ministração emocionante, que faz a gente chorar e se emocionar, se ela não tiver fundamentos em Cristo, fundamentado em sola gratia, sola fide, solos Christus, sola Scriptura e soli Deo glória, se não tiver fundamentado, queridos, nós não vamos resistir. Só resistimos porque estamos firmados nesta palavra. E firmado na palavra não é a suposta palavra, é a palavra mesmo. Palavra de Deus. A igreja missionária é a igreja que fecha com soli Deo glória. Glória somente a Deus. Porque todas as nações conhecerão ao Senhor, que Ele é o Senhor da glória e toda a glória ser para Ele. Então, com isso, eu quero encorajar você a estar lendo mais sobre a reforma protestante, o que é
uma igreja protestante, o que é defender a teologia reformada para a nossa caminhada e nossa fé cristã. Uma mensagem emocionante no domingo à noite pode até nos alegrar e nos emocionar. Mas nessa mensagem emocionante, o que vai nos segurar é se ela for cristocêntrica, porque na segunda-feira, durante a semana, essa mensagem vai continuar latente em nosso coração, porque ela atingiu o coração e atingiu a nossa razão. E a teologia reformada, voltada nos ensinos de Paulo, de Cristo e de Paulo, porque o ensinamento de Paulo é cristocêntrico, nós então temos sustentação para a nossa fé, para a nossa caminhada, e quando eu orar, eu não vou desanimar da minha oração, porque eu sei que tudo é para a glória de Deus. Eu sei que o que eu estou passando, o que você está passando, no final vai glorificar o nome de Deus. E a soberania de Deus, que é uma mensagem forte da teologia protestante, a soberania de Deus. Soberania de Deus nas nossas orações, a soberania de Deus nas nossas atitudes e nossas ações, e tudo que temos e tudo que somos, depende dele, é para ele e para a sua glória. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.